futuro, a humanidade pode virar uma civilização tipo 4. Na escala de Kardashev, exploraremos 15 previsões sobre esse futuro. Primeiro, poderíamos usar energia de bilhões de galáxias. A escala de Kardashev mede o avanço tecnológico de uma civilização pelo quanto de energia ela utiliza. Em uma civilização do tipo 4 na escala de Kardashev, os humanos teriam evoluído para aproveitar energia de centenas de bilhões de galáxias, aproveitando não apenas as estrelas dentro delas, mas também os fenômenos cósmicos mais extremos, como buracos negros, energia escura e talvez até mesmo a energia residual do próprio Big Bang. Esse avanço tecnológico e científico ultrapassaria tudo já concebido, exigindo domínio das forças fundamentais do universo em escala intergaláctica. Energia escura seria recurso essencial para uma civilização tipo 4, além das estrelas e buracos negros. A energia escura, a força misteriosa responsável pela expansão acelerada do universo, representa cerca de 68% de toda a energia do cosmos. Embora sua natureza ainda seja pouco conhecida, uma civilização tipo 4 provavelmente conseguiria usar ou manipular essa força como energia. Isso pode incluir criar tecnologias para estabilizar regiões do espaço ou usar energia escura para viagens mais rápidas que a luz, permitindo que humanos atravessem grandes distâncias entre galáxias com mais eficiência. Dominar a energia escura daria acesso a uma fonte praticamente ilimitada, mudando a relação da humanidade com o universo. Outro conceito seria aproveitar a energia do próprio Big Bang. A explosão que criou o universo liberou energia inimaginável, parte ainda presente, na forma da radiação cósmica de fundo em micro-ondas. Enquanto os níveis de energia nessa radiação atualmente são muito baixos, uma civilização do tipo 4 poderia extrair energia desses remanescentes cósmicos, aproveitando a energia primordial do universo. Ao entender a mecânica do Big Bang, humanos poderiam recriar eventos energéticos parecidos, fornecendo uma fonte de energia sem igual que provém das próprias origens do universo. Para aproveitar a energia de bilhões de galáxias, uma civilização tipo 4 precisaria desenvolver uma infraestrutura intergaláctica extensa. Isso pode incluir construir estações coletoras de energia em estrelas, buracos negros e outros objetos celestes, ligados por uma grande rede de distribuição. Sondas autorreplicantes poderiam atravessar o universo, construindo e mantendo estações de energia autonomamente. A energia coletada poderia ser transmitida a centros centrais por métodos avançados, como o emaranhamento quântico, permitindo transferência instantânea por grandes distâncias. Acessar energia de bilhões de galáxias daria à humanidade uma fonte quase infinita, abrindo possibilidades difíceis de imaginar. Com tantos recursos, uma civilização de tipo 4 não teria mais limitações tradicionais de energia. Isso permitiria aos humanos criar megaestruturas cósmicas como mundos anel, enxames de Dyson e planetas artificiais para trilhões de habitantes. Galáxias inteiras poderiam virar centros interligados de energia, comércio e exploração, com a humanidade se espalhando pelo universo e tornando civilizações como a Terra insignificantes em comparação. Nesse nível de avanço, a humanidade provavelmente também teria a capacidade de manipular o próprio tecido do espaço-tempo. Isso pode envolver criar buracos de minhoca estáveis para viagens intergalácticas, possibilitando deslocamento quase instantâneo no universo. Além disso, ao controlar grandes quantidades de energia, os humanos poderiam teoricamente manipular o tempo, talvez alterando sua velocidade em áreas específicas do espaço. Controlar o espaço-tempo permitiria a uma civilização evitar ou reverter a morte térmica do universo, prolongando sua existência ou reiniciando o ciclo cósmico com eventos semelhantes ao Big Bang. Fique até o final, porque este vídeo vai abordar tópicos fascinantes como viagem no tempo, rodovias de buracos de minhoca, humanos criando novas formas de vida em bilhões de galáxias, possíveis guerras com outras civilizações avançadas, a criação de novos universos e muito mais. Podemos explorar realidades paralelas. A humanidade pode aprender a acessar realidades paralelas, universos alternativos ao nosso, cada um com sua linha do tempo, leis físicas e desfechos únicos.
Essas realidades paralelas, frequentemente teorizadas na mecânica quântica e nas teorias do multiverso, representam ramificações de possibilidades onde decisões, eventos ou condições cósmicas diferentes levaram a versões completamente distintas do universo. Realidades paralelas poderiam ser acessadas através do domínio da mecânica quântica, manipulação do espaço-tempo e viagens por dimensões superiores. Na física teórica, o multiverso é visto como uma coleção de universos simultâneos, separados por eventos quânticos ou limites cósmicos. Uma civilização do tipo 4 poderia usar tecnologia avançada ou portais para atravessar esses limites e se mover entre realidades. Esses portais poderiam usar emaranhamento quântico, buracos de minhoca ou outros fenômenos exóticos para atravessar barreiras entre mundos paralelos, permitindo que humanos passem de um universo para outro. A capacidade de acessar realidades paralelas abriria oportunidades extraordinárias para a exploração. Cada realidade pode ser uma versão diferente da história ou evolução. Em certas realidades, pequenas mudanças iniciais podem criar um mundo levemente diferente do nosso. Em outros casos, a divergência pode ser tão grande que até as leis fundamentais da física diferem. Explorar esses mundos alternativos permitiria aos humanos observar como o universo poderia ter se desenrolado sob circunstâncias diferentes. Talvez, em outra realidade, a vida evoluiu mais rápido ou a tecnologia avançou de formas inimagináveis para nós. Em outra, a humanidade nunca chegou à proeminência, ou a própria Terra talvez nem exista. Explorar realidades paralelas permitiria à humanidade aprender com diferentes versões da história. Ao visitar realidades onde decisões diferentes foram tomadas, seja por indivíduos, nações ou civilizações inteiras, os humanos poderiam testemunhar desfechos alternativos de eventos significativos. E se uma guerra nunca tivesse acontecido? E se um avanço tecnológico importante tivesse surgido séculos antes? Observar essas linhas do tempo alternativas poderia fornecer insights sobre como a história poderia ter se desenrolado de forma diferente, oferecendo lições em diplomacia, ética e governança que poderiam ser aplicadas para melhorar o futuro da humanidade. Realidades paralelas podem trazer soluções para nossos problemas atuais. Em certos universos, civilizações podem ter superado desafios como mudanças climáticas, doenças ou falta de recursos. Ao interagir com essas civilizações avançadas, os humanos poderiam aprender com seus sucessos e aplicar em seu mundo. Isso pode acelerar avanços em tecnologia, saúde e gestão ambiental, ao aproveitar ideias e inovações de outras versões do universo. Acessar realidades paralelas aumentaria o número de mentes criativas e científicas em problemas globais, acelerando o progresso em todas as áreas. Um dos aspectos mais fascinantes de acessar realidades paralelas é a possibilidade de encontrar versões alternativas de si mesmo. Em outras realidades, pequenas escolhas poderiam ter mudado radicalmente os caminhos. Alguém pode se deparar com uma versão de si que fez escolhas diferentes ou viveu em outra sociedade. Esses encontros permitiriam autorreflexão e crescimento pessoal ao explorar como vidas poderiam ser diferentes em outras circunstâncias. Em grande escala, a humanidade poderia explorar versões alternativas da civilização e observar como diferentes caminhos culturais, políticos ou tecnológicos moldaram sociedades em mundos paralelos. A exploração de realidades paralelas pode, a longo prazo, criar uma civilização multiversal, onde humanos interagem não só com versões de si, mas com civilizações de universos alternativos. Isso poderia criar uma vasta rede interconectada de realidades, onde conhecimento, tecnologia e cultura fluem livremente entre diferentes versões do universo. A humanidade poderia colaborar com seres de outras realidades, talvez no nível 5 ou superior, para resolver desafios cósmicos ou explorar existências mais profundas. Essa colaboração multiversal levaria a uma nova era de descobertas e criatividade, expandindo os limites do potencial humano muito além do que se imaginava anteriormente. Número 3. Poderíamos desenvolver uma consciência coletiva que se estenda por todo o universo. Numa civilização tipo 4, humanos poderiam evoluir até ter uma consciência coletiva universal.
Isso seria uma mudança monumental na existência humana, com mentes integradas em uma grande rede de pensamento, conhecimento e experiência, em vez de isoladas. Essa consciência coletiva superaria limites de tempo, espaço e corpo, permitindo que a humanidade atuasse como uma entidade unificada em todo o cosmos. O desenvolvimento dessa consciência coletiva poderia começar com avanços nas interfaces cérebro-computador e redes neurais que possibilitam conectar pensamentos e percepções diretamente a uma plataforma compartilhada. Essa tecnologia, se levada ao extremo, poderia unir todas as mentes em uma consciência universal, com a capacidade de acessar e compartilhar pensamentos, memórias e emoções em tempo real. A identidade individual poderia se fundir em uma experiência coletiva, onde a perspectiva de cada pessoa contribui para a compreensão geral do universo. Essa rede seria uma superinteligência, com cada pessoa como um nó, ampliando a capacidade da civilização de aprender, decidir e inovar. Uma consciência coletiva universal mudaria também a relação da humanidade com o universo físico. Unidos como uma só entidade, humanos coordenariam esforços por galáxias, gerenciando sistemas estelares com a facilidade de controlar o próprio corpo. A mente coletiva poderia supervisionar a expansão interestelar, orquestrar empreendimentos colossais como a realocação de galáxias inteiras e proteger o bem-estar de cada indivíduo dentro da civilização. A eficiência e coerência de uma mente coletiva permitiriam operações em larga escala perfeitas, com decisões e ações instantâneas baseadas nas perspectivas e conhecimentos de bilhões de mentes unidas. Com o crescimento da consciência coletiva, ela pode abranger outras espécies inteligentes do universo, além da humanidade. Se os humanos encontrarem vida extraterrestre, eles podem convidar esses seres para a mente coletiva, expandindo seu alcance e aumentando a diversidade de pensamento e experiência. Isso levaria à formação de uma consciência cósmica, onde as mentes de várias espécies, cada uma com perspectivas e capacidades únicas, contribuiriam para a compreensão coletiva do universo. Esse avanço promoveria mais cooperação e unidade entre formas de vida, incentivando coexistência pacífica e exploração conjunta do cosmos. 4. A viagem no tempo pode ser possível. A humanidade pode alcançar um nível de sofisticação tecnológica que permita a viagem no tempo, permitindo que naveguem pelo passado, presente e futuro. Isso representaria uma das mudanças mais profundas na compreensão da realidade, pois envolveria não apenas viajar pelo espaço, mas manipular o próprio tecido do tempo. As implicações da viagem no tempo seriam impressionantes, dando à humanidade um poder inédito sobre a história, os acontecimentos e o futuro da civilização. A viagem no tempo exigiria conhecimento avançado de espaço-tempo, mecânica quântica e relatividade geral. A chave pode ser a manipulação de buracos de minhoca, túneis no espaço-tempo previstos pela teoria da relatividade de Einstein. Se uma civilização fosse capaz de estabilizar e controlar esses buracos de minhoca, eles poderiam potencialmente conectar diferentes pontos no tempo, permitindo o movimento para trás ou para frente ao longo do eixo do tempo. Uma civilização Tipo 4 também poderia criar tecnologias exóticas, como propulsores de dobra ou campos taquiônicos que permitem laços temporais ou curvar o tempo em locais específicos. Independentemente do mecanismo, a capacidade de controlar o tempo envolveria o aproveitamento de enormes quantidades de energia, muito além do que qualquer tecnologia atual pode gerar. Os benefícios da viagem no tempo seriam tão grandes quanto seu poder. Os humanos poderiam explorar a história de formas antes inimagináveis. Viajantes do tempo poderiam testemunhar momentos-chave no desenvolvimento do universo, desde a formação de estrelas e planetas até as origens da própria vida. Esse conhecimento direto esclareceria muitos mistérios ainda não resolvidos. Além disso, a viagem no tempo poderia ser usada para corrigir erros ou alterar os resultados de eventos significativos. Tipo 4. Uma civilização, tendo dominado as considerações éticas e as complexidades de causa e efeito, poderia intervir em certos momentos decisivos para evitar desastres, guerras ou eventos catastróficos que moldaram o curso da história humana.
No entanto, essa capacidade levantaria sérias questões morais. A humanidade deveria alterar seu passado e, se sim, até onde essa intervenção deveria ir? Mudar um pequeno evento no passado distante teria consequências inesperadas que se propagariam ao longo do tempo, afetando o presente e o futuro de maneiras imprevisíveis. Esses dilemas guiariam o uso responsável da viagem no tempo, pois os riscos de paradoxos ou de alterar a causalidade trariam grandes consequências. A viagem no tempo também poderia servir como uma ferramenta para o avanço científico. Ao visitar o futuro, humanos veriam como tecnologia e civilização evoluiriam por milhões ou bilhões de anos. Esse conhecimento permitiria acelerar avanços e solucionar problemas como escassez de energia, doenças e degradação ambiental, aplicando inovações do futuro hoje. A viagem no tempo permitiria à humanidade ver resultados futuros de ações ou decisões, possibilitando escolhas melhores para direcionar a civilização ao caminho mais benéfico. No sentido cósmico, a viagem no tempo permitiria à humanidade presenciar o nascimento e morte de estrelas, galáxias e do universo. Observar o destino final do cosmos proporcionaria insights inestimáveis sobre a natureza da realidade, as leis da física e os mecanismos que impulsionam a evolução cósmica. Isso poderia levar a descobertas profundas sobre a matéria escura, a energia escura e as forças que moldam o universo. Munida de tal conhecimento, uma civilização tipo 4 poderia até encontrar maneiras de influenciar o destino do universo, potencialmente alterando seu curso para evitar um eventual colapso ou morte térmica. Porém, viajar no tempo traria grande responsabilidade. Viajar no tempo pode ser facilmente mal utilizado, tornando essencial controlar suas implicações éticas e práticas. Seria preciso criar salvaguardas para evitar mudanças imprudentes no passado que causariam paradoxos ou consequências inesperadas. 5. Poderíamos ter rodovias de buracos de minhoca entre bilhões de galáxias. Humanos poderiam criar e manter rodovias de buracos de minhoca conectando bilhões de galáxias em uma rede intergaláctica. Esses buracos de minhoca funcionariam como atalhos no espaço-tempo, possibilitando viagens quase instantâneas entre galáxias distantes que normalmente levariam milhões ou bilhões de anos. O conceito de rodovia de buracos de minhoca consiste em criar buracos de minhoca estáveis e atravessáveis, que funcionam como túneis no espaço-tempo ligando pontos distantes do universo. Construindo portais de buracos de minhoca em pontos estratégicos, humanos poderiam conectar galáxias distantes em uma rede de transporte coesa. Rodovias de buracos de minhoca permitiriam viagens entre galáxias em segundos, superando as limitações da velocidade da luz. Isso abriria todo o universo para exploração e colonização, tornando possível que os humanos se estabelecessem em planetas distantes, luas e sistemas estelares em bilhões de galáxias. Em vez de isolados em uma galáxia, os humanos poderiam circular pelo cosmos, levando conhecimento, cultura e tecnologia. Civilizações intergalácticas poderiam florescer, conectadas pelo rápido intercâmbio de pessoas, bens e ideias. Por toda a rede de buracos de minhoca, os benefícios dessas rodovias se estenderiam muito além das viagens. Essas rodovias formariam uma rede, permitindo comunicação instantânea entre galáxias em todo o universo. No universo, até os sinais mais rápidos são limitados pela luz, tornando a comunicação entre galáxias extremamente demorada. Um sistema de comunicação baseado em buracos de minhoca superaria essa barreira, permitindo que os humanos trocassem informações instantaneamente, não importa o quão distantes estejam. Isso tornaria possível coordenar pesquisas científicas, decisões políticas e intercâmbio cultural em todo o universo, promovendo níveis de colaboração sem precedentes. Além de viagens e comunicação, rodovias de buracos de minhoca poderiam transportar energia pelo universo. Uma civilização tipo 4, tendo aproveitado a energia de galáxias inteiras, poderia usar a rede de buracos de minhoca para transferir energia para locais distantes. Por exemplo, a energia gerada por uma esfera de Dyson ao redor de uma estrela distante poderia ser transmitida para outra galáxia através de um buraco de minhoca, fornecendo energia para colônias ou estações espaciais do outro lado do universo. Isso garantiria que até os postos mais remotos da civilização tivessem energia abundante, permitindo crescimento e expansão contínuos.
Rodovias de buracos de minhoca acelerariam muito a exploração científica do universo pela humanidade. Com acesso fácil a galáxias distantes, humanos estudariam de perto muitos fenômenos cósmicos, como buracos negros, estrelas de nêutrons e os efeitos da matéria e energia escura. Isso permitiria compreender melhor as forças fundamentais do universo e a natureza do espaço-tempo. Os cientistas poderiam observar eventos no outro lado do universo, coletar dados de diferentes pontos no tempo e testar teorias que são impossíveis de explorar a partir de uma única galáxia. Os avanços científicos resultantes poderiam impulsionar ainda mais inovações tecnológicas, expandindo os limites do que é possível. Rodovias de buracos de minhoca permitiriam à humanidade interagir com outras espécies inteligentes em galáxias distantes, se existirem. Algumas dessas espécies poderiam ser civilizações do tipo 3 em suas respectivas galáxias, situadas nos confins mais distantes do nosso universo. Buracos de minhoca podem ligar a outros universos onde civilizações do tipo 4 ou 5 existam. Estabelecer contato com essas sociedades extraterrestres anteriormente inacessíveis poderia abrir oportunidades para alianças, comércio e intercâmbio cultural. Essas interações permitiriam compartilhar conhecimento, tecnologia e ideias em escala inédita, enriquecendo a civilização e impulsionando avanços. 6. Poderíamos criar novas formas de vida em bilhões de galáxias. A humanidade talvez consiga criar vida em bilhões de galáxias, controlando processos essenciais da biologia, física e até do próprio tecido da realidade. Esse nível monumental de avanço permitiria aos humanos agir como arquitetos cósmicos, semeando vida em planetas e luas distantes, criando ecossistemas e até mesmo projetando formas totalmente novas de existência por todo o universo. A criação de vida em grande escala não seria apenas o início de uma nova era na civilização humana, mas também levantaria questões profundas sobre as responsabilidades e as implicações éticas de exercer tal poder. Um método fundamental que uma civilização tipo 4 poderia usar para criar vida seria direcionar asteroides carregando os blocos essenciais da vida para planetas capazes de sustentar ecossistemas biológicos. A humanidade poderia posicionar buracos de minhoca em sistemas solares específicos, permitindo transportar asteroides portadores de vida de forma eficiente até seus destinos. Outra opção seria criar biologia sintética avançada. Os humanos provavelmente já teriam dominado a engenharia de formas de vida em nível molecular, criando novas espécies com características específicas para diversos ambientes. Essas formas de vida poderiam ser adaptadas para prosperar em condições diversas, em planetas semelhantes à Terra, com atmosferas respiráveis, em ambientes extremos como mundos de gelo ou gigantes gasosos, ou até mesmo no vácuo do espaço. Ao projetar a vida para se adaptar a esses ambientes, a humanidade poderia povoar inúmeros planetas pelo universo com ecossistemas que evoluem e florescem de acordo com suas próprias condições únicas. Além de engenhar a vida biológica, os humanos poderiam criar tipos totalmente novos de formas de vida que misturam biologia com tecnologia avançada. Esses organismos híbridos poderiam unir material orgânico à nanotecnologia, criando seres que se auto-reparam, se adaptam a diversos ambientes e até se integram com inteligência artificial. Essas formas de vida poderiam evoluir e se adaptar muito mais rápido que espécies biológicas tradicionais. Isso poderia levar ao surgimento de novos tipos de inteligência, diferentes de tudo o que já existiu antes. Esses seres engenheirados poderiam ter vários propósitos, como exploradores, cientistas ou cuidadores de ecossistemas planetários. A criação da vida também iria além da mera engenharia biológica. Uma civilização tipo 4 seria capaz de criar planetas, luas e sistemas estelares para abrigar vida usando matérias-primas do espaço. Com energia quase ilimitada, tal civilização poderia terraformar mundos áridos, mudando atmosferas, climas e geologias para torná-los habitáveis. Máquinas do tamanho de planetas poderiam regular temperaturas, criar oceanos ou gerar campos magnéticos, tornando planetas inabitáveis em ambientes aptos à vida. Isso criaria bilhões de novos mundos habitáveis, oferecendo uma fronteira quase infinita para a vida se espalhar no cosmos.
No processo de criar vida em escala galáctica, a humanidade provavelmente exploraria a possibilidade de acelerar o processo de evolução. Na Terra, a evolução leva milhões de anos pela seleção natural, mas uma civilização de tipo 4 poderia deliberadamente guiar e moldar esses processos. Ao controlar a genética e o ambiente das espécies, humanos poderiam acelerar o surgimento de civilizações inteligentes, cultivando-as de organismos simples a avançados. Isso poderia levar ao surgimento rápido de novas culturas, sociedades e espécies por todo o universo, cada uma com sua própria perspectiva e abordagem em relação à vida. Uma das possibilidades mais fascinantes é que os humanos, em uma civilização de tipo 4, poderiam até criar formas totalmente novas de consciência. Aproveitando energia de buracos negros, matéria escura e outros fenômenos cósmicos, eles poderiam gerar formas de vida em dimensões não físicas ou estados de pura energia. Esses seres poderiam experimentar a realidade de maneiras inimagináveis para a vida biológica, interagindo diretamente com campos de energia do espaço-tempo no tecido quântico do universo. A criação de tais entidades redefiniria os limites da vida, desfocando as linhas entre biologia, tecnologia e pura consciência. 7. Nós poderíamos dominar e controlar a matéria escura e a energia escura. Os humanos poderiam potencialmente controlar e aproveitar a matéria escura e a energia escura, duas das forças mais enigmáticas e poderosas do universo. Essa civilização avançada entenderia profundamente a estrutura da realidade, permitindo que manipulassem esses fenômenos cósmicos de formas que hoje pareceriam quase mágicas. A matéria escura representa cerca de 27% da massa do universo, é invisível e não interage com forças eletromagnéticas, tornando difícil sua detecção e estudo. No entanto, humanos nesse nível poderiam ter desenvolvido tecnologias sofisticadas, capazes não apenas de detectar a matéria escura, mas também de interagir diretamente com ela. Usar matéria escura pode revolucionar a produção e armazenamento de energia, oferecendo uma fonte quase ilimitada. A matéria escura, por suas propriedades únicas, pode gerar materiais muito mais fortes e duráveis que os atuais, impulsionando avanços em construção, exploração espacial, viagens e defesa. Acredita-se que a energia escura seja a força por trás da expansão acelerada do universo, compondo cerca de 68% do cosmos. Controlar a energia escura poderia dar à humanidade a capacidade de manipular o tecido do espaço-tempo em uma escala sem precedentes. Isso poderia levar ao desenvolvimento dos mais avançados buracos de minhoca de longo alcance e das naves espaciais mais sofisticadas, mais rápidas que a luz já construídas. O domínio da matéria e energia escura possibilitaria aos humanos criar megaestruturas em escala hoje inimaginável. Esses materiais, com propriedades superiores a qualquer substância conhecida, possibilitariam criar habitats imensos, estações espaciais e cidades intergalácticas. Sistemas estelares poderiam ser modificados ou estabilizados com energia escura para controlar a gravidade, permitindo aos humanos adaptar o ambiente cósmico às suas necessidades. Explorar a matéria escura pode permitir criar novas formas de tecnologia. A matéria escura pode ser usada para criar dispositivos que interajam com outras dimensões ou forças ocultas. Essas tecnologias permitiriam aos humanos detectar e interagir com universos paralelos, ampliando a compreensão e existência além do universo conhecido. Já o controle da energia escura poderia permitir manipular o tempo. Com domínio avançado, humanos poderiam criar áreas onde o tempo flui mais rápido ou devagar, conforme suas necessidades. Isso proporcionaria um controle sem precedentes sobre o ciclo de vida de estrelas, planetas e até mesmo galáxias inteiras. Essas capacidades permitiriam à humanidade prolongar a vida de sua galáxia natal ou garantir a estabilidade de outras regiões cósmicas. Aproveitar a energia escura pode trazer soluções para ameaças em escala cósmica. Por exemplo, humanos poderiam evitar a morte térmica do universo controlando a expansão do espaço ou impedindo que sistemas estelares caiam em buracos negros. Usando matéria escura para equilibrar forças gravitacionais. 8. Teletransporte poderia ser possível. Em uma civilização tipo 4, o teletransporte poderia se tornar uma das tecnologias mais transformadoras já desenvolvidas.
Nesse estágio, a humanidade dominaria grandes fontes de energia e física avançada, possibilitando viagens instantâneas por distâncias imensas. O teletransporte poderia deixar de ser apenas ficção científica e se tornar uma ferramenta útil no dia a dia, na exploração e até na guerra. O conceito de teletransporte envolveria a decomposição da matéria em seus componentes mais fundamentais, talvez até manipulando partículas em nível quântico e transportando-as instantaneamente para outro local. Isso poderia ser feito transmitindo a informação de cada partícula, átomo e molécula que compõem uma pessoa ou objeto, incluindo detalhes de como estão organizados até um destino distante, onde a matéria seria perfeitamente remontada. A energia necessária para realizar isso seria astronômica, mas em uma civilização tipo 4, a energia seria aproveitada de galáxias inteiras, tornando tais feitos teoricamente possíveis. As implicações do teletransporte para viagens seriam grandes. A distância física seria quase irrelevante, pois as pessoas poderiam se mover instantaneamente pela galáxia, superando as limitações do espaço e tempo. Imagine viajar instantaneamente da Terra para um sistema estelar distante, visitando planetas a anos-luz sem precisar de espaçonaves ou longas jornadas. Isso revolucionaria a exploração do cosmos, facilitando a colonização de novos mundos, pesquisas e interação com civilizações distantes. Porém, o teletransporte em tal escala teria grandes desafios. Um grande desafio seria assegurar a precisão do processo, mantendo a integridade da pessoa ou objeto transportado. Até pequenos erros ao reconstruir a matéria no destino podem ter consequências graves, principalmente com seres vivos. O teletransporte de humanos exigiria fidelidade perfeita na reconstrução da consciência, memórias e funções biológicas, tarefa extremamente complexa. Também haveria preocupações éticas em torno do uso da teletransporte. Se humanos podem ser desintegrados e remontados à vontade, surgem questões filosóficas sobre identidade. Uma pessoa que é teletransportada ainda seria o mesmo indivíduo? Ou seriam apenas uma cópia do original com a versão original destruída no processo? Esse debate poderia levar a novas discussões sobre a natureza da consciência e o que significa ser humano, remodelando nossa compreensão de identidade em uma civilização. Tipo 4. A teletransporte também poderia se tornar uma ferramenta crítica na guerra, onde o movimento instantâneo de tropas, armas e suprimentos mudaria a dinâmica dos conflitos. Exércitos podiam atravessar sistemas estelares instantaneamente, atacando e recuando rapidamente. As estratégias precisariam se adaptar a ataques por teletransporte, exigindo novas tecnologias para enfrentá-los. Assim, o teletransporte tornaria as guerras entre civilizações avançadas ainda mais complexas e perigosas. 9 guerras com outras civilizações avançadas podem ser necessárias. Ao ascender a uma civilização tipo 4, a humanidade torna mais provável encontrar outras civilizações avançadas. Com a capacidade de aproveitar a energia de galáxias inteiras, a humanidade se encontraria não apenas como uma força dominante no cosmos, mas potencialmente em conflito com outras civilizações que também alcançaram níveis semelhantes de poder e avanço tecnológico. Guerras com tais civilizações poderiam assumir uma escala e complexidade muito além de tudo o que os humanos já experimentaram, onde batalhas poderiam se estender por galáxias, manipular o tempo e redefinir a própria natureza do conflito. Nesse nível, as motivações dessas guerras variam desde disputa por recursos cósmicos até diferenças ideológicas ou territoriais por sistemas estelares. Diferente das guerras das civilizações passadas, esses conflitos poderiam envolver galáxias inteiras, não apenas planetas ou regiões. Fontes de energia como buracos negros, ou acesso a áreas estratégicas do universo, como redes de buracos de minhoca ou regiões ricas em matéria escura. As apostas seriam astronômicas, com cada lado possuindo tecnologias capazes de imensa destruição e manipulação do próprio cosmos. A guerra entre civilizações tão avançadas seria muito diferente de tudo o que já existiu.
Armas tradicionais, como mísseis e ataques energéticos, provavelmente seriam substituídas por estratégias mais avançadas e multidimensionais. Guerras estelares ocorreriam não só em combates físicos, mas também manipulando tempo e espaço. Sistemas estelares inteiros poderiam colapsar em buracos negros, ou linhas do tempo poderiam ser alteradas para impedir que uma civilização sequer chegasse ao poder. Essas civilizações poderiam transformar galáxias em armas, arremessar estrelas ou manipular forças gravitacionais. Um dos aspectos mais fascinantes desses conflitos seria o uso da manipulação do tempo. Civilizações avançadas poderiam alterar o fluxo do tempo em áreas específicas, acelerando ou desacelerando-o para seus inimigos. As batalhas podiam ocorrer em várias linhas do tempo ao mesmo tempo, usando forças do passado ou do futuro para influenciar o resultado da guerra. Esse controle sobre o tempo geraria paradoxos e estratégias que tornariam a guerra muito mais imprevisível e desafiadora do que já se imaginou. Outra dimensão da guerra pode ser a manipulação da realidade. Ambos poderiam criar realidades alternativas ou dimensões de bolso para batalhas. Esses universos artificiais poderiam ser projetados com leis físicas específicas que favorecem um lado em relação ao outro, criando ambientes novos e complexos nos quais travar a guerra. Imagine um campo de batalha onde o próprio conceito de gravidade muda à vontade ou onde o tempo corre ao contrário. Para certos combatentes, a imprevisibilidade e a escala desses conflitos seriam diferentes de tudo o que a humanidade já viu. A diplomacia e as alianças também desempenhariam um papel significativo nessas guerras. Ao encontrar outras civilizações avançadas, a humanidade pode formar alianças com algumas e guerrear contra outras. A política entre civilizações seria mais complexa que as antigas lutas geopolíticas da Terra, com negociações e tratados cobrindo galáxias e envolvendo espécies com culturas e filosofias totalmente distintas. Navegar por essas alianças era crucial para sobreviver, pois até civilizações avançadas poderiam ser sobrecarregadas se enfrentassem vários inimigos. As guerras entre essas civilizações teriam consequências profundas. Galáxias inteiras podiam ser remodeladas, destruídas ou alteradas irreconhecivelmente. Esses conflitos podem decidir o destino de muitas civilizações no cosmos, com o vencedor podendo até reescrever as próprias leis da física para garantir sua dominação. O impacto nos recursos energéticos do espaço-tempo e do universo seria sentido em escala cósmica, afetando o desenvolvimento e a sobrevivência de sistemas estelares. Porém, o potencial destrutivo também geraria dilemas éticos. Civilizações avançadas precisariam enfrentar as questões morais de controlar tanto poder. Eles poderiam justificar destruir galáxias inteiras ou manipular o tempo para ganhar uma guerra. Que salvaguardas eles implementariam para evitar consequências não intencionais, como causar danos irreversíveis ao próprio tecido da realidade? A possibilidade de coexistência pacífica com outras civilizações avançadas continua sendo igualmente plausível. Diplomacia, troca de conhecimento e exploração conjunta do universo poderiam prevenir guerras catastróficas como essas. Mesmo assim, o conflito sempre pairaria, pois civilizações capazes de controlar galáxias inevitavelmente competiriam por recursos, ideologias ou sobrevivência. 10 humanos podem acessar dimensões superiores. A humanidade pode desenvolver a habilidade de acessar dimensões além das 3 do espaço e uma do tempo. Esse avanço seria um salto na compreensão da estrutura do universo, pois acredita-se que dimensões superiores contêm aspectos ocultos da realidade invisíveis à percepção humana. Dimensões superiores são frequentemente teorizadas na física avançada, especialmente na teoria das cordas e em teorias unificadas do universo. Essas dimensões, além das 4 conhecidas, podem ter leis físicas diferentes, forças ocultas e novas formas de matéria e energia. Uma civilização, tipo 4, poderia acessar essas dimensões dominando a mecânica quântica, manipulando a gravidade ou descobrindo fontes de energia que rompam as limitações do universo observável.
Com conhecimento e energia, humanos poderiam criar máquinas ou usar fenômenos como buracos negros para abrir portais para dimensões superiores. Ao atingir dimensões superiores, a humanidade pode vivenciar a realidade de formas inéditas. A ideia de espaço e tempo lineares poderia desaparecer, permitindo controle e movimento sobre eventos antes impossíveis. Em dimensões inferiores, uma civilização que navega por dimensões superiores veria o tempo como espaço, podendo mover-se livremente entre passado, presente e futuro. Isso permitiria algo parecido com viagem no tempo, mas sem paradoxos ou restrições da manipulação temporal tradicional. Os eventos poderiam ser revistos ou mudados por outra perspectiva, tornando a história flexível e o futuro acessível. Uma das maiores capacidades ao acessar dimensões superiores é poder manipular o próprio espaço. Em dimensões superiores, humanos poderiam atravessar grandes distâncias instantaneamente ao dobrar o espaço-tempo, superando o limite da velocidade da luz. Além de viagens e manipulação temporal, acessar dimensões superiores pode trazer novas formas de gerar energia e controlar a matéria. Dimensões superiores podem conter campos de energia inexplorados, permitindo que os humanos aproveitem formas exóticas de energia com uma eficiência muito maior do que a disponível no espaço tridimensional. Isso poderia levar ao desenvolvimento de sistemas de energia que não estão limitados pelas leis da termodinâmica, como as entendemos, proporcionando energia ilimitada para avanços tecnológicos e científicos. Além disso, espaços de dimensões superiores poderiam revelar novos estados da matéria, com propriedades úteis para criar tecnologias além da compreensão humana atual. 11. Poderíamos criar novos universos. A humanidade pode criar universos totalmente novos, controlando a realidade a ponto de elevar a civilização a um status quase divino. Gerar novos universos seria a maior conquista da humanidade em entender e manipular o cosmos, permitindo-lhes não apenas explorar e moldar o universo em que habitam, mas também projetar e construir novos domínios de existência com suas próprias leis únicas da física, dinâmicas de energia e caminhos evolutivos. Criar um novo universo exigiria domínio inédito dos princípios que regem o nosso universo. Inclui a mecânica quântica, a relatividade geral e possíveis forças ocultas em dimensões superiores ou no tecido do espaço-tempo. Uma civilização nesse nível precisaria entender as condições precisas que levaram ao Big Bang, o nascimento do nosso universo. Buscar formas de reproduzir ou aperfeiçoar essas condições. Isso pode envolver manipular grandes quantidades de energia extraídas de buracos negros, energia escura ou outros fenômenos exóticos. Para iniciar um novo universo que se desprenda do existente, seja em paralelo ou dentro de sua própria realidade distinta. Após criado, um novo universo pode ser ajustado conforme as preferências ou objetivos dos criadores. Os humanos poderiam projetar universos com constantes fundamentais diferentes, ajustando a força da gravidade, a velocidade da luz ou a própria natureza do espaço-tempo. Assim, poderiam criar universos que favorecem formas de vida específicas, aceleram o avanço tecnológico ou permitem novas formas de matéria e energia. Esses universos serviriam para experimentos, pesquisa científica ou como novos lares para populações crescentes. Dessa forma, o ato de criação de universos não se limitaria à física teórica, mas teria aplicações práticas diretas para a civilização humana. Uma das implicações mais profundas da criação de universos, isso permitiria à humanidade escapar do possível destino do nosso universo. Seja o universo atual destinado ao calor, à morte térmica, a um grande colapso ou a alguma outra catástrofe cósmica, os humanos poderiam garantir sua sobrevivência construindo novos universos para habitá-los. Esses universos poderiam ser criados para serem mais estáveis, com vida útil maior ou mais recursos que o atual. Assim, criar universos pode ser a apólice de seguro máxima da humanidade, garantindo que não importa o que aconteça com o nosso universo original, os humanos tenham a capacidade de perpetuar sua existência indefinidamente. Além disso, a capacidade de criar novos universos pode oferecer respostas para algumas das questões mais fundamentais sobre a própria existência.
Ao testar diferentes configurações de matéria, energia e leis físicas, os humanos poderiam investigar o motivo das características do nosso universo. E se a gravidade fosse mais forte ou a luz tivesse outra velocidade? E se matéria e antimatéria evoluíssem em equilíbrio ou a energia escura agisse diferente? Criando universos alternativos com outros parâmetros, humanos poderiam ver como essas mudanças afetam estrelas, galáxias e a vida, obtendo insights sobre por que o nosso próprio universo é do jeito que é. Isso abriria novas fronteiras na cosmologia e na filosofia da existência, lançando luz sobre questões que intrigam pensadores há milênios. Além da exploração científica, a criação de novos universos teria implicações culturais, filosóficas e espirituais. Como criadores de realidades inteiras, os humanos estariam em uma posição que se assemelha à dos deuses dos mitos antigos, moldando mundos e determinando o destino de cosmacias inteiras. Isso pode levar a reavaliar o papel da humanidade no universo, não só como observadores ou habitantes, mas como arquitetos da realidade. A criação de novos universos também poderia levar ao surgimento de civilizações completamente novas, seja engenheiradas pelos humanos ou surgindo naturalmente dentro desses novos universos. Essas civilizações poderiam evoluir de maneiras totalmente diferentes, influenciadas pelas condições únicas de seu universo. No contexto mais amplo do multiverso, a capacidade de criar novos universos tornaria a humanidade um agente fundamental na contínua expansão da realidade. Cada novo universo criado pelos humanos aumentaria a diversidade e contribuiria para a evolução do multiverso. Isso poderia levar à formação de uma rede interconectada de universos, cada um com suas próprias características distintas, mas todos fazendo parte de um grande mosaico cósmico. Os humanos poderiam encontrar formas de viajar entre universos, criando uma civilização multiversal que ultrapassa os limites de uma única realidade. Naves espaciais microscópicas podem se tornar realidade. Uma civilização do tipo 4 permitiria humanos criarem naves capazes de cruzar o universo em escalas mínimas. Essas naves, do tamanho de um grão de areia ou menores, podem ser o ápice da miniaturização tecnológica, permitindo à humanidade explorar o cosmos com eficiência e precisão antes inimagináveis. Naves espaciais microscópicas seriam construídas usando materiais e princípios de engenharia que estão muito além das capacidades humanas atuais. Essas naves precisariam ser feitas de materiais ultra-resistentes e leves, capazes de suportar as condições extremas do espaço, como radiação cósmica, temperaturas extremas e o próprio vácuo do espaço. A nanotecnologia seria essencial para desenvolver essas naves, pois provavelmente seriam montadas átomo por átomo com precisão molecular. Isso permitiria a criação de sistemas incrivelmente complexos em um pacote minúsculo, incluindo propulsão, navegação, comunicação e geração de energia. Uma das principais vantagens das naves espaciais microscópicas é a sua eficiência. As espaçonaves tradicionais exigem enormes quantidades de combustível e recursos para viajar pelo espaço. Mas uma nave microscópica, devido à sua massa minúscula, exigiria muito menos energia para alcançar as mesmas velocidades e distâncias. Isso tornaria viagens espaciais longas mais viáveis, permitindo que naves microscópicas explorassem regiões antes inacessíveis. Frotas inteiras dessas pequenas naves poderiam ser lançadas para explorar galáxias distantes, estudar fenômenos cósmicos ou até mesmo buscar vida extraterrestre. Tudo isso usando só uma fração da energia e recursos das espaçonaves convencionais. Os sistemas de propulsão dessas espaçonaves microscópicas poderiam aproveitar tecnologias como velas de luz ou campos eletromagnéticos. Ao aproveitar o poder dos fótons de estrelas ou lasers, uma nave microscópica poderia atingir altas velocidades sem a necessidade de motores de foguete tradicionais. Alternativamente, efeitos quânticos ou até mesmo a energia escura poderiam ser aproveitados para impulsionar essas naves a velocidades próximas à velocidade da luz, permitindo que elas atravessem distâncias interestelares em períodos de tempo surpreendentemente curtos. Isso permitiria explorar estrelas e galáxias distantes muito mais rápido do que o imaginado, ampliando as possibilidades de exploração. Com a tecnologia atual, naves espaciais microscópicas mudariam como humanos interagem com o universo em menor escala.
Essas naves poderiam ser usadas para explorar o interior de planetas, estrelas e até buracos negros, coletando dados e transmitindo-os de volta para a civilização maior. Elas poderiam entrar na atmosfera de gigantes gasosos, chegar aos núcleos de estrelas ou analisar o horizonte de eventos dos buracos negros. Tudo isso enquanto continuam quase indestrutíveis por serem minúsculos e feitos de materiais avançados. Isso permitiria à humanidade obter informações sobre os ambientes mais extremos do universo, onde nenhuma nave espacial tradicional poderia sobreviver. Naves espaciais microscópicas poderiam explorar e ainda construir e manter grandes estruturas cósmicas. Essas naves, atuando como nanorobôs, poderiam construir esferas de Dyson, elevadores espaciais ou megaestruturas ao montar materiais em nível atômico. Eles poderiam consertar danos nessas estruturas ou adaptá-las ao espaço, garantindo estabilidade e funcionalidade duradouras. Isso deixaria a manutenção de projetos em escala cósmica muito mais eficiente. Como as naves microscópicas poderiam operar de forma autônoma, autorreplicando-se conforme necessário para cumprir suas tarefas. Naves microscópicas também poderiam ajudar a entender o tecido do universo. Operando em pequenas escalas, poderiam explorar o reino quântico e investigar partículas, forças e energias que regem o cosmos. Essas naves poderiam funcionar como sondas quânticas, explorando os mistérios da matéria e energia escura e das forças fundamentais que moldam a realidade. Os dados dessas naves podem trazer avanços na física, revelar segredos da criação e evolução do universo e talvez mostrar formas de manipular o espaço-tempo. A existência de naves microscópicas não estaria limitada ao uso humano. Essas naves podem ser enviadas para observar ou ajudar civilizações tecnologicamente menos avançadas. Uma civilização tipo 4 enviaria frotas de naves microscópicas para apoiar civilizações emergentes, fornecendo recursos, conhecimento ou proteção contra ameaças cósmicas. Essas naves atuariam discretamente, observando e auxiliando sem serem notadas, permitindo à humanidade ser uma guardiã benevolente do cosmos. 13. Poderíamos evitar a morte térmica do universo? Numa civilização tipo 4, a humanidade talvez desenvolva tecnologia para prolongar a vida do universo. Essa habilidade representaria um domínio profundo sobre as forças mais fundamentais que regem o cosmos, permitindo aos humanos intervir nos processos naturais que devem levar ao fim do universo, seja pela morte térmica, pelo Big Crunch ou por outros possíveis destinos cósmicos. Prolongar a vida do universo exigiria manipular sua estrutura, energia e expansão, garantindo que a humanidade e outras civilizações avancem e prosperem por um tempo quase inimaginável. Um grande desafio para uma civilização tipo 4 seria a morte térmica do universo. Segundo modelos científicos, com a expansão do universo e o fim do combustível das estrelas, ele atingirá máxima entropia, sem energia utilizável para a vida, estrelas ou galáxias. Para evitar isso, uma civilização tipo 4 poderia criar tecnologias para reverter ou desacelerar o aumento da entropia. Isso pode envolver extrair e reciclar energia do fundo cósmico, radiação, buracos negros ou energia escura, mantendo o universo em um estado onde estrelas e outras fontes de energia possam continuar a existir e sustentar a vida. Outro cenário potencial para o fim do universo é o Grande Colapso, onde a expansão do universo eventualmente se reverte, fazendo com que as galáxias colapsem sobre si mesmas em uma implosão catastrófica. Se a humanidade conseguisse controlar as forças que impulsionam a expansão do universo, como a energia escura, poderia evitar esse colapso. Ao dominar a energia escura, os humanos poderiam regular a taxa de expansão cósmica, garantindo que as galáxias não se afastem rapidamente para o isolamento, mas também evitando o colapso do universo em um ponto singular. Esse controle exigiria uma compreensão das forças que regem o espaço-tempo em uma escala muito além das capacidades humanas atuais. Uma civilização tipo 4 poderia usar essas forças para manter o universo estável e habitável. Prolongar a vida do universo também poderia envolver encontrar maneiras de reacender estrelas mortas ou moribundas.
À medida que o universo envelhece, muitas estrelas se apagarão, deixando para trás remanescentes frios e sem vida, como anãs brancas, estrelas de nêutrons ou buracos negros. Uma civilização que domina a fusão nuclear e engenharia estelar poderia reacender essas estrelas, seja injetando combustível ou provocando fusão controlada em corpos celestes antes inativos. Isso permitiria que as galáxias continuassem formando estrelas, permanecendo iluminadas e aptas a sustentar vida por trilhões de anos. Uma das tecnologias mais avançadas e especulativas que poderiam ser empregadas para prolongar a vida do universo é a criação de novas estrelas e até mesmo de novas galáxias. Ao usar enormes quantidades de energia, uma civilização tipo 4 poderia semear regiões do espaço com o material necessário para a formação de estrelas, criando novas fontes de luz e energia em áreas onde as estrelas existentes já se apagaram há muito tempo. Essa forma de engenharia cósmica poderia garantir que a vida continue a florescer em regiões do universo que, de outra forma, se tornariam escuras, frias e inóspitas. A manipulação de buracos negros pode ajudar a prolongar a vida do universo. Buracos negros possuem muita energia, mas a maior parte ainda é inacessível. Uma civilização tipo 4 poderia extrair energia dos buracos negros usando tecnologias avançadas como o processo de Penrose, aproveitando sua rotação para gerar energia utilizável. Isso não só forneceria energia para a civilização, mas também poderia retardar a decadência natural do universo ao utilizar um de seus objetos mais misteriosos e poderosos. Outro método potencial para prolongar a vida do universo seria controlar ou reverter os efeitos da inflação cósmica. A rápida expansão iniciada após o Big Bang segue impulsionando o universo até hoje. Se humanos usassem energia escura, talvez parassem ou revertessem a expansão, criando um universo estável onde as galáxias permanecem próximas o suficiente para interagir e trocar energia. Isso impediria o isolamento das galáxias, onde elas se afastam tanto que não têm mais nenhuma influência significativa umas sobre as outras, levando a um universo frio e vazio. 14 humanos poderiam integrar sua consciência com o universo em uma civilização do tipo 4. A humanidade pode atingir alto avanço tecnológico e cognitivo, tão profundo que unir a consciência individual ao universo pode se tornar possível. Isso representaria a união suprema entre a humanidade e o cosmos, onde as mentes humanas transcendem os limites físicos e se fundem com o próprio tecido da realidade. A integração pode começar dominando todas as formas conhecidas de energia e matéria em escala universal. Ao compreender e controlar essas forças, os humanos poderiam desenvolver tecnologias que permitam a transferência e expansão da consciência além dos limites do cérebro. A transição pode iniciar com interface cérebro-computador, evoluindo para sistemas onde a mente humana seja carregada, expandida ou fundida às camadas quânticas e energéticas do universo. Ao se conectar ao universo, a consciência humana deixaria de ser limitada pela experiência individual. Em vez disso, os humanos poderiam experimentar a existência através da totalidade do cosmos, percebendo simultaneamente sistemas estelares distantes, buracos negros e as vastas extensões do espaço interestelar. Isso seria como um estado de onipresença, onde todo o universo se torna acessível e a consciência individual se une à coletiva de todas as mentes. Uma união assim com o universo pode mudar a identidade humana. Sem limitações biológicas ou de tempo e espaço, essas consciências poderiam atuar em escala muito maior. Com acesso imediato a todo o conhecimento, seria possível compartilhar informações instantaneamente, permitindo que humanos resolvessem problemas, criassem tecnologias e remodelassem o universo de formas antes inimagináveis. As fronteiras entre pensamento individual, conhecimento coletivo e inteligência universal ficariam difusas, possibilitando criatividade, colaboração e compreensão inéditas. As implicações dessa integração cósmica seriam notáveis. Humanos poderiam alcançar imortalidade, não física, mas como consciências espalhadas pelo cosmos. Essas mentes integradas poderiam compreender e manipular os mistérios mais profundos do universo, como a matéria e energia escura.
transformando galáxias ou criando novas formas de existência. Além disso, a capacidade de pensar e agir em uma escala tão vasta poderia levar a novas formas de comunicação e interação. Com a consciência humana integrada à rede universal, linguagem e pensamento ganhariam novas dimensões. A comunicação poderia ocorrer por experiências, emoções ou transmissão direta de ideias em vez de palavras. O conceito de individualidade existiria, mas seria redefinido em um contexto de inteligência maior e interconectada. Essa integração também pode ter grandes implicações espirituais ou filosóficas. A humanidade poderia se enxergar como parte do universo, não separada dele. O universo pode ser visto como uma entidade viva e consciente, com os humanos tendo papel fundamental em sua evolução. Número 15. É possível saber o que há além do multiverso? Numa civilização tipo 4, a busca por conhecimento ultrapassaria o universo e o multiverso. Um grande mistério para uma civilização desse tipo seria descobrir o que há além do multiverso. Se existe algo além do próprio tecido da realidade. A teoria do multiverso, que sugere que o nosso universo é apenas um entre incontáveis outros, já desafia os limites da compreensão humana. Cada universo poderia ter suas próprias leis da física, constantes e até dimensões, tornando-os completamente diferentes do nosso. Mesmo assim, em uma civilização tipo 4, esses limites poderiam ser superados. Com tecnologias que alteram o espaço-tempo, a humanidade talvez consiga um dia acessar o que existe além do multiverso. Ir além do multiverso pode significar explorar reinos de dimensões superiores que físicos especulam existir. Essas dimensões, inacessíveis em nosso universo, podem ser a chave para entender a natureza fundamental da realidade. Construtos teóricos, como a cosmologia de Branas, sugerem que nosso universo pode ser só uma bolha em um espaço de dimensões superiores, e, com tecnologia de uma civilização tipo 4, a humanidade poderia explorar esses reinos. Um salto assim exigiria tecnologia além de motores de dobra ou computação quântica, talvez usando energia escura ou matéria exótica para atravessar distâncias e realidades inimagináveis. Se a humanidade descobrisse o que há além do multiverso, isso poderia desafiar tudo o que se sabia sobre as origens da existência. Fora do multiverso, pode haver uma realidade totalmente diferente, sem ser regida por tempo ou espaço como conhecemos. Pode ser um reino de pura informação, energia ou consciência. Descobrir tal existência poderia transformar a compreensão humana sobre vida, criação e propósito. As implicações filosóficas e espirituais desse conhecimento seriam profundas, gerando novos debates sobre a existência e o papel da humanidade na ordem cósmica. Explorar o que existe além do multiverso também poderia revelar que o próprio multiverso é apenas uma camada em uma estrutura infinita ainda maior. Pode haver meta-universos ou superestruturas da realidade que operam com princípios tão estranhos à compreensão humana que levaria milênios para entendê-los completamente. A descoberta dessas camadas pode revolucionar a ciência e o conceito de espaço-tempo. A humanidade veria que a existência é muito mais ampla e complexa do que as civilizações mais avançadas imaginavam. A exploração do que existe além do multiverso pela humanidade também poderia trazer benefícios práticos. Se o reino tiver diferentes formas de energia ou matéria, esses recursos poderiam impulsionar maiores avanços tecnológicos e fornecer energia quase ilimitada à civilização. Novos ramos inteiros da ciência poderiam surgir, incluindo o estudo da física hiperdimensional ou da matemática transrealidade, o que permitiria uma manipulação ainda maior dos blocos fundamentais do universo. Descobrir o que há fora do multiverso pode revelar à humanidade novas formas de vida ou seres conscientes nessa meta-realidade. Essas entidades podem ter evoluído sob condições inimagináveis para nós, e sua tecnologia e conhecimento podem estar além de tudo o que a humanidade já encontrou antes. Estabelecer contato com esses seres poderia resultar em uma troca de ideias, tecnologias e filosofias que aceleraria ainda mais a evolução da humanidade como espécie.
Obrigado por assistir. Não deixe de assistir a este próximo vídeo sobre tecnologias do futuro.